Eu fiz um curso de chefe de cozinha e pasticceria aqui na Itália, um curso gratuito. Eu vou contar para vocês, enquanto eu coloco o avental. Na minha cabeça, eu achei que eu ia virar uma Masterchef italiana e tal, ia ficar rodando a pizza, igual a gente vê nos filmes. Até descobrir que os italianos levam a comida muito a sério. Tipo assim, para eles a comida é um patrimônio. Depois dessa, eu nunca mais consegui olhar uma pizza do mesmo jeito. A parte boa de estudar culinária italiana é comer tudo depois. Olha. Logo eu que adoro pizza. Eu vou falando com vocês enquanto eu cozinho. Eu vou contar como foi essa experiência desse curso gratuito aqui na Itália. E também vou contar como eu consegui esse curso, porque é muito legal. Tem uma fase quando você imigra que você está esperando o documento, você está tentando se adaptar à cultura, se adaptar ao país, você está tentando fazer amizade, você está esperando o documento, você está tentando não enlouquecer, tentando aprender o idioma. E foi numa fase dessas que eu descobri esse curso gratuito aqui na região que a gente mora. Nós moramos na região do Piemonte, em Torino. Na época eu morava em uma cidade chamada Pinerolo. E aí, o meu marido já estava trabalhando, meu marido já veio com a cidadania italiana. E eu estava esperando meu permesso de soggiorno. O agendamento levou 6 meses e eu não consegui trabalho. Tem gente que consegue trabalho só com a ricevuta, que é aquele canhotinho do agendamento, comprovante do agendamento. Eu não consegui, procurei e não consegui. Eu estava muito frustrada. Aí o que eu fiz? Eu fui com os documentos que eu já tinha. Eu já tinha alguns documentos, eu tinha carta de identidade, tinha já residência fixada. E aí eu fui no Centro per l'Impiego, que é um centro de emprego que a gente tem aqui na região. E lá eles fizeram um cadastro comigo. Eu fiquei mais ou menos 1 hora conversando com o atendente, que foi muito, muito, muito simpático. Eu não sabia falar bem o italiano ainda na época, mas ele assim foi muito querido. E aí, inclusive, olha só o que eu estou preparando. Aqui temos um arroz, como diz a minha sogra, arroz, um arrozinho, um feijãozinho, porque é óbvio, a gente não vive só de pizza aqui. E essa vai ser a nossa janta, nada de culinária italiana. Aí eu fui nesse Centro per l'Impiego, fiz o cadastro, e aí é um cadastro para pessoas desempregadas e que tem o IZ baixo, que é um documento que você consegue para provar que você tem baixa renda. Com isso, esse certificado do Centro per l'Impiego, você consegue fazer cursos gratuitos. E ele falou, você tem interesse em fazer algum curso? Eu falei, sim. E ele me mostrou a grade de cursos, tinha vários cursos, tinha cursos da minha área, de marketing, de propaganda, de fotografia, de drone, de videomaker, para trabalhar em escritório, tinha diversas áreas. Eu falei, que legal, vou tentar pegar alguma coisa da minha área. Quando eu saí do Centro per l'Impiego, o Cefic já me ligou. Olha, você acabou de fazer um cadastro ali e tal, você tem interesse em fazer curso? Tenho. Passa aqui e vamos conversar. Fui lá, levei os meus documentos. Infelizmente, do curso que eu queria, não tinha mais vaga e outras coisas que me interessavam já tinha começado. Então, eu acabei escolhendo esse de chefe de cozinha e pasticceria. Eu sempre quis aprender mais da culinária italiana, gosto da culinária italiana e achei uma boa oportunidade também para aprender um pouco da cultura. E essa experiência foi a experiência mais diferentona que eu tive aqui e me ajudou muito, não só com a cultura, mas com o idioma. Então, enquanto a minha janta fica pronta, lá meu feijão e arroz, que eu não abro mão, eu vou contando para vocês. Esse curso, os cursos que a gente faz lá tem várias durações. Tem curso de 6 meses, tem curso de 1 ano, tem curso de 1 semana, tem curso de 2 dias. Esse curso que eu tinha escolhido ali, que era o que eu mais me interessava em fazer, tinha de costura também, eu sei costurar e tal, mas eu quis pegar esse para entrar mais na cultura. Esse curso ele teve duração de 5 meses, ele tinha a parte teórica, tinha a parte prática, que era a maior parte, e quase chegando no final do curso, a gente tinha que fazer um estágio obrigatório em um restaurante, em uma pasticceria. Tínhamos 2 professores, um de pasticceria, que são os doces aqui,
e um de comida salgada. São dois nomes bem renomados aqui da região, inclusive até o chefe da pasticceria, ele é um dos donos da Galup, que é uma pasticceria super, é uma paneteria super famosa que tem na região. E quando eu vi ele, eu falei, nossa, que legal! No curso eles me forneceram todos os materiais, apostila, caderno, caneta, bolsa, avental, calçado, porque tem que ter um calçado específico para trabalhar em cozinha. E 80% da aula era dentro da cozinha. E aí tinha aquelas bancadas, igual a gente vê no MasterChef, sabe? Cada um com um fogão, com uma panela, com as coisas lá. Foi bem interessante. O primeiro dia de aula foi só explicativo, falando sobre o curso, sobre o que a gente ia aprender. Ali dentro desse curso a gente também teve aula de segurança no trabalho, conservação de comida. A gente teve aula também como se a gente fosse abrir um próprio negócio, como conservar, sobre as leis aqui, que são muitas para abrir restaurante aqui na Itália. Então, eles falaram um pouco sobre as leis, como você porcionar, como você fazer planilha de gastos. Bem interessante, assim, o curso foi, assim, realmente muito mais do que eu esperava. Aí, quando eu entrei no curso, eu falava pouco italiano. Então, muita coisa eu deduzia, assim. Então, isso me ajudou demais com o idioma. Aí, ali no curso, eu tive aula sobre trigo, que é a farinha. Gente, aqui na Itália tem farinha de vários tipos, para fazer tudo. Tem uma farinha específica para fazer pizza, tem uma farinha específica para fazer bolo, tem uma farinha específica para fazer torta, tem uma farinha específica para fazer biscoito. Tipo, isso eu não sabia. A gente teve aula só de farinha. A gente teve aula só sobre manteiga, só sobre os ingredientes, para aprender como usar, sabe? Então parecia assim uma aula de química, assim, e foi bem emocionante essa parte dessa aula dos ingredientes, porque ali eu vi assim a paixão que os italianos têm com a comida e o respeito que eles têm com a comida, as regras assim para a comida entrar no mercado e ser vendida. Tem que ser natural, não pode ter muito conservante. A maioria das coisas elas não tem corante, sabe? É bem bacana assim essa parte da alimentação. Eu fiquei até emocionada em algumas aulas, assim, na aula de trigo, por exemplo, ele contando a história. Então a gente teve uma aula de história também sobre a culinária. O curso era todo em italiano, óbvio. Tem curso que é para turista, que daí é curso em inglês, mas esse é curso para quem mora aqui mesmo, para nativos, e inclusive de brasileiro na turma só tinha eu, e aí tinha mais 2 imigrantes. O restante era tudo italiano. O curso era 3 vezes na semana. Tudo que a gente cozinhava a gente podia levar para casa, o que era muito legal. Eu sabia que na segunda, quarta e sexta eu não precisava cozinhar. Eu chegava em casa, meu marido já perguntava: o que você trouxe hoje de bom para nós? Era bem bacana essa experiência. Eu voltava assim, eu voltava de bicicleta, então eu voltava com a cestinha cheia de coisa. Ele já orientava a gente a levar contentores, né, que são potes, para você trazer tudo. Eu sempre voltava com doce, salgado, pizza, nhoque, massa, bolos, torta. A aula era bem legal. Aí a gente chegava ali e o professor falava do que a gente ia, o que a gente ia aprender. Então, por exemplo, a gente teve a primeira aula sobre trigo. Depois que a gente teve a aula de trigo, a gente começou a fazer coisas com trigo, tipo pão, massas, e ele dava uma pincelada, explicava um pouco da história do prato, explicava como você combinar os ingredientes e como você preparar, como você criar. Gente, eu vi que os italianos transformam o negócio como se fosse uma engenharia civil, sério. Não é igual no Brasil que você joga tudo no olho, não. Aqui é tudo pesado, a gente tinha que pesar tudo, inclusive os líquidos eles pesam. A gente chegava ali, preparava o prato, o chefe preparava junto com a gente, e depois na outra aula a gente recriava aquele prato e fazia ele de novo, e o chefe ia provando as comidas. Foi um aprendizado muito legal ali, eu fui super bem recebida, eu não tive preconceito dos italianos, pelo contrário, quando eles descobriram que eu era brasileira, teve gente que começou a sambar ali, começaram a cantar umas músicas brasileiras, até o chefe arriscou sambar, samba, e eu falei, eu não, eu sou do rock and roll. E eu fui super bem recebida, não tive nenhuma dificuldade. Eu tive problemas ali com uma outra imigrante, uma romena, depois eu vou contar essa história. Quem já trabalhou com romeno, porque eu sei que esses vídeos agora que eu tô fazendo, eles estão chegando para pessoas que moram aqui na Itália. Eu queria que chegasse para pessoas que moram no Brasil, mas tá chegando para pessoas que moram aqui na Itália. Comentem aí se vocês tiveram problemas com romenos ou albaneses. Gente, eu não sei, mas todos os romenos que eu tive contato de trabalho não foi legal. Eles são difíceis, eles acham que eles sabem tudo, enfim. E eu tive um problema com uma romena ali na aula que eu vou contar daqui a pouco para vocês. Mas com o restante do pessoal eu fui muito bem recebida. Eles ficavam perguntando, como que chama? Pegavam assim, sei lá, a jarra assim. Como é que chama isso daqui em português? Como é que chama garfo em português? Aí eu ficava falando, eles ficavam repetindo. Era bem bacana, assim, o clima era bem legal, eu era sempre bem recebida. Beleza, aí teve essa parte do curso, era 4 ou 5 meses a duração do curso.
Aí você tinha uma parte de estágio, e o estágio podia ser em um restaurante, uma cafeteria. Eles me mandaram para uma pasticceria, que foi uma experiência muito, muito legal também. Sobre a romena, eu tive problema com a romena, porque romenos, eles têm a ideia assim, eu sou o melhor, eu quero me destacar em tudo. E isso eu já ouvi de italianos, tá? E os italianos me falam disso, eu não gosto de conviver com romeno, eles se acham dono de tudo. Enfim, eu tive problemas com essa romena, porque ela sempre queria ser a primeira da turma. Tinham lá as bancadas, eu sempre ficava por último. Eu sempre fui da galera do fundão. E ela ficava sempre na frente. Então, às vezes, o professor estava explicando alguma coisa, o chefe estava explicando alguma coisa, e falava, eu preciso que alguém traga uma faca para mim. Ela ia correndo, ela sempre queria ser a primeira a pegar assim, né? E aí todo mundo ficava, porra, velho, não consigo fazer nada, porque ela sempre queria estar em destaque em tudo. Fazia o prato, chefe, prova o meu, é bom, sabe? Tipo, ela sempre queria estar em evidência. O chefe pediu alguma coisa, ela queria ser a primeira a pegar para ele. Aí teve um dia que o chefe pediu um matarello. Preciso de um... Matarello. Esqueci. Eu aprendi as palavras em italiano, né? Lá. Rolo de macarrão. Rolo de macarrão. Eu preciso de um rolo de macarrão. Alguém pode pegar pra mim? Cara, eles estavam todos do meu lado, assim. Aí eu olhei, vou ter a oportunidade de levar pro chefe, né? Peguei, assim, um rolo de macarrão. A Romena tava lá na frente, ela veio correndo, assim, tipo, empurrando todo mundo, assim. E eu peguei e falei, cara, eu tô com o negócio na mão, eu vou levar. E eu fui levando, tipo, ela nem pra pensar, tipo, não, ela tá trazendo, não preciso levar. Não, ela veio. E ela veio com tudo, empurrando todo mundo, ela veio pra pegar da minha mão, assim. E eu sou alta, né? Eu tenho 1,77, ela era baixinha, ela batia mais ou menos aqui. Eu andando, eu fiz assim, ó. Digamos que esse mouse aqui é o Matarello. Aí eu andando, eu só peguei e fiz assim, ó. E continuei andando, e ela tentando pular, pegando assim, e o cara, não se liga, e eu levando, fui levando, e todo mundo da turma começou a se rachar de rir. Aí ela, eu vou levar, falei, eu vou levar, eu estou levando. E eu entreguei. Não, e ela foi correndo para trás para pegar o matarelo e sair correndo e entregar antes que eu. Eu peguei e entreguei na mão do chefe. Tá, chefe, pronto. Ele, obrigada, brava. Aí a confusão já ficou marcada. Aí ela já começou a não gostar de mim. Então sempre ela ficava me dando cutucada, eu ia pegar alguma coisa, ela pegava na minha frente, mas eu nem ligava, que chega uma idade que você não quer mais discutir. Eu me fingia de sonsa. Aí tinha uma colega lá que ela era napolitana. Os napolitanos, assim, gente, eu nunca fui para Nápoles, mas o que eu ouço dos italianos aqui, do norte, é que Nápoles, os napolitanos, assim, é uma outra Itália. E essa napolitana, ela arranjava muita confusão na cozinha. Ela ficava gritando, quando o chefe falava alguma coisa, vamos fazer tal coisa. Ela, não, vou fazer assim. E o chefe, não, você tem que fazer assado, porque eu estou ensinando assim. Mas na minha casa, em Nápoles, eu faço assim. Ele, não, mas a receita é minha, você vai fazer assim. Ela, não, vou fazer assim, porque em Nápoles a gente faz assim. E assim fica melhor. Então sempre rolava uma seca. Então o pessoal meio que torcia o nariz pra ela. Ninguém queria falar com ela, todo mundo, ai, que saco. Ela era meio que assim, as pessoas tinham que suportá-la. E sempre quando ela estava na aula, era uma bagunça. Só que ela faltava bastante. Então, quando ela não estava na aula, ficava um silêncio, ficava uma paz, a gente conseguia fazer a aula tranquilamente. Daí teve um dia que ela acho que ficou doente, ela ficou uma semana sem ir na aula. Tava tranquila. Aí eu tava lá fora, sentada, no momento da pausa, tomando um café. E nisso veio a Romena e sentou no mesmo banco que eu, sentou do lado. Eu olhei pra ela e fui fazer um comentário. Eu falei, acho que eu vou quebrar o gelo, né? Aí eu virei pro lado e falei assim, nossa, tá uma paz hoje a aula, né? Ela só virou pra mim e falou assim, não me interessa. Aí, e levantou, e me deixou falando sozinho. Nossa, que mal amada. Deixei pra lá, né? Aí nisso sentou a italiana, a gente começou a conversar. Poxa, que delícia, fazer aula tranquila, né? Porque a napolitana não veio e tal. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, então tá bom, né? Não quer amizade? Não quer. Eu tava tentando quebrar o gelo. Aí eu tenho a mania de anotar tudo. E ali, ainda mais eu imigrante, né? No começo ali sem entender, depois a gente vai entendendo o idioma ali, do ambiente e tal. Mas eu anotava tudo. E o chefe, ele tinha uma mania que eu já tinha percebido. Ele chegava, começava a explicar a história da comida que a gente ia preparar, e aí ele já começava a falar a receita. Então a gente vai fazer isso aqui. Uma pasta, 200 gramas de farinha, 2 ovos, não sei o quê, papapá, levito, e ele ia falando tudo. E eu ia anotando tudo. Eu sempre anotava tudo. Anotava tudo. E ele, às vezes, fazia pegadinha do malandro. Porque ele falava assim, agora vocês vão fazer. Porque todo mundo ficava prestando atenção nele e tal. Ele cozinhava, fazia tudo. Agora vocês vão fazer. Aí todo mundo, mas cadê a receita? Eu falei, vocês não anotaram porque vocês não quiseram. Vocês têm que estar pronto. Se vocês estiverem em uma cozinha, se vocês forem trabalhar, o chefe não vai poder dar atenção para vocês se o restaurante estiver cheio. Então vocês têm que pegar o hábito de anotar tudo. Ele falava estressadão assim, mas era engraçado ele assim, bravo. Falava. E aí teve um dia que ele fez essa mesma pegadinha. E eu, como sempre anotei tudo, eu tinha anotado toda a receita. Era uma torta salgada que ele ia fazer lá. E eu anotei.
E daí nisso veio algumas colegas italianas, Karen, me passa a receita. Aí eu, olha, leia aqui, porque senão ia dar bronca, né? E nisso veio a Romena, uma pausa técnica. Uma pausa técnica, olha ali. E nisso veio a Romena. Karen, então, eu não anotei a receita. Tipo assim, me passa a receita, né? Aí eu, bem sério assim, olhei pra ela assim, então, não me interessa. Aí ela, você entendeu o que eu disse? Eu disse que eu não anotei a receita. Aí eu, acho que ela entendeu, né? Pensou que eu não estava entendendo o idioma. Aí eu, não, eu entendi. E eu disse que não me interessa. Eu sei que eu fui coração peludo. Eu sei. Eu já pedi perdão para Deus desse pecado. Mas, cara, eu não aguentei. Aí a rivalidade estava feita. Uma pausa técnica para ver aqui se a comida não vai queimar, né? Vamos ver se tá bom esse negócio aqui. Já tô me dando de falar sobre o curso. Olha que lindo que tá ficando minha janta. Arroz ali, feijão ali, legumes aqui. Depois é só fazer um ovão frito. E antes dessa prova final, nós tivemos daí o estágio, que foi uma experiência, gente. Eu não sei qual foi a experiência mais legal, se foi o curso ou se foi o estágio, porque cada estágio foi assim, ó, maravilhoso. Eles me mandaram para uma pasticceria bem no interior aqui do Piemonte, uma pasticceria piemontesa mesmo, os caras falavam até dialeto, assim, parecia que estavam falando francês. E eu fiz estágio lá por um mês. No primeiro dia eu fui super tensa, fiquei, meu Deus, eu sou brasileira, será que eles vão ter algum preconceito? Gente, eles me receberam como se eu fosse alguém da família. Eu lembro o primeiro dia, eu cheguei lá e tal, e o chefe já começou a me fazer várias perguntas do curso. O que você aprendeu a fazer no curso? Aprendi a fazer isso, biscoito, não sei o quê, pasta, Aí ele, então tá, então, ó, você vai fazer para mim aqui bate de dama, que é um biscoitinho maravilhoso que tem aqui, que é feito com massa de avelã e tal, bem gostoso. Vem aqui, você vai fazer bate de dama. Ó, vou te mostrar como eu faço. Aí ele mostrava, beleza, põe a mão na massa. O cara assim me ensinando tudo, achei que eles iam ficar na encolha, sabe? Me ensinando tudo, eu lá, fazendo as bolachinhas, tudo. Terminou? Vem aqui, pega no forno pra mim. O chefe, muito gente bom, um tiozão, assim, um senhor mais de idade, muito querido mesmo. E no primeiro dia eu fiquei até envergonhada, porque eu tinha levado um sanduíche para almoçar, porque tinha uma hora de almoço. Daí nisso veio o dono da pasticceria, que era também um dos chefes. Aí ele veio assim, você vai almoçar? Vai almoçar em casa? Eu falei, não, eu vou almoçar aqui, eu trouxe um sanduíche, eu vou comer no carro dele. Não vai não. Guarda esse sanduíche e você vai almoçar conosco aqui. Não traga marmita, você vai almoçar conosco. Aqui todo mundo almoça junto. Eu, não, mas ele, não, vai almoçar conosco. E aí, era a pasticceria, eles faziam doces, salgados e bolos para festa de casamento, para aniversário, para grandes eventos, né? E daí tinha o café deles ali. E aí, os donos moravam do lado da pasticceria. E aí, todo mundo que trabalhava na pasticceria almoçava com eles. A empresa não era grande, tinha, sei lá, uns 10 funcionários. Mas a maioria almoçava ali junto com eles, né? Quem trabalhava na cozinha. E aí eu tava lá, de repente eu me vi lá entrando na casa dos caras, eu sentada na mesa ali. Gente, a única coisa que eu pensava era assim, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Mano, eu tô na Itália, o que que eu tô fazendo aqui? E os caras conversando, sabe? Aí uma pega e põe uma panelada de polenta com molho ali, aí macarrão e queijo rolando, gente, até vinho. Eles bebiam vinho todo dia, depois tinha que voltar a trabalhar. Eu fiquei assim, ó. Isso pra mim foi um choque, porque lá no sul, você não bebe vinho não, Karen? Aí eu bebo, mas não quando eu tenho que trabalhar depois. Ah, bebe aí, ó, tira esse suco aí. Bem assim. Enfim, foi uma experiência muito legal. Eles me trataram como se fosse família. Até a chefe, uma das donas, era um casal, né? Aí ela sentou do meu lado, assim. E ela, aqui nós somos como uma grande família. Aí eu dei risada, assim, né? Eu tava com muita vergonha. E aí acho que ela achou que eu não estava entendendo dela, big family, falando em inglês. Eu não, eu entendi, eu capito bene. Só não pode envergonhar, enfim, eu tenho um pouco de vergonha. E ela, não, aqui a gente come uma grande família. Eu comendo ali com eles, ajudando a tirar as coisas da mesa e ouvindo todas aquelas histórias, as reclamações, o jeito italiano de ser, os gestos e tudo que eles fazem, assim, é muito engraçado. E eu ali ouvindo tudo, e eu pensando, cara, que oportunidade incrível mesmo sobre a cultura. Eu tive uma experiência negativa ali, que era com relação à higiene, que foi algo bem trash mesmo, foi algo bem punk.
que eu não vou falar nesse vídeo para não estragar, mas é que toda a experiência foi tão legal, assim, que isso acabou se tornando pequeno, assim. Mas tinha algumas coisas da higiene ali que me incomodavam, do tipo, a gente brasileira é muito higiênica, então eu pegava alguma coisa do chão, já corria lavar a mão. Então eu tava lavando a mão o tempo todo. E aí o chefe chegou um dia para mim e perguntou assim: por que você lava tanto a mão? Eu, né? Porque eu peguei o negócio do chão. Tipo, ele não entendia o porquê que tinha que lavar tanto a mão. Mas eu vi algumas coisas assim do tipo, sei lá, ele tava fazendo uma pasta ali de uma. E ele fazia uns bolos bonitos, sabe? Umas pastas bonitas, assim, umas massas bonitas. Aí tava fazendo uma bolacha, caiu um pedaço da massa no chão. Aí eu, ai, que dó! Aí ele, digamos que isso aqui é a massa. Ele pegou e juntou com a outra massa. Eu, meu Deus, caiu no chão. Eu fiquei assim. E outras coisas que, gente, eu nem vou falar porque tiver alguém comendo enquanto assiste esse vídeo, você vai dar ânsia de vômito. Se quiser. A única experiência ruim, as únicas, né, experiências ruins que eu tive nessa pasticceria, que eu fiz o estágio, foi essa questão da higiene e também teve uma outra chefe de pasticceria, porque tinham dois chefes de pasticceria ali, tinha um senhor e tinha uma menina mais jovem, que devia ter uns 30 anos. E aí eu tive um problema com ela, porque eu acho que ela tava meio enciumada, assim, e isso é uma coisa que pega muito aqui na Itália. Você entra numa fábrica, numa empresa, os italianos, eles te veem como uma ameaça. Porque eu acho que a gente chega com uma sede, assim, de fazer acontecer, e a gente acaba se destacando muito, e eles pensam que a gente vai roubar a vaga deles, né? E eu acho que ela pensou isso, tipo, ela vai roubar minha vaga. E ela ficava o tempo todo reclamando, e eu tava ali para ajudar e para aprender. Então o chefe me pedia várias coisas, eu ajudava. Às vezes ele não me pedia, mas eu também era proativa. Eu vi que ele estava ali com a bancada arrumando um negócio, eu já pegava um pano, já passava e já limpava. Ele, nossa, obrigado. Imagina, eu tô aqui eu estava ali disposta a aprender. Não queria roubar a vaga de ninguém. E aí ela se sentiu meio enciumada, então ela me olhava torta, ficava reclamando, ficava falando em dialeto, então eu não entendia dialeto no começo. Depois eu comecei a entender dialeto. E sempre que eu oferecia ajuda, ela nunca queria. Não, não precisa, não precisa, não precisa. E sempre reclamando o tempo todo, os italianos reclamando de tudo. Tá chovendo, ai, tá sal, ai, não tem pedido, ai, tá cheio de pedido. Enfim, e aí teve um dos dias, que era o último dia, inclusive, que eu estava lá, que eu fiquei um mês lá. No último dia que eu estava fazendo esse estágio, e era um sábado. E ela estava com muito pedido de casamento. Tinha um casamento com 50 convidados, ela tinha que fazer lá uma sobremesa, que era uma panna cotta. E ela estava muito estressada porque ela estava cheia de coisa para fazer. E o chefe ali, que era o chefe principal, ele estava tranquilo porque eu estava ajudando ele em tudo. Então eu estava com tudo em dia, as ordens dele em dia. E os pedidos dela estavam tudo acumulado. E eu estava ali ajudando ele, e ela chegou para ele e começou a reclamar um monte. E eu comecei a entender algumas coisas, porque ela estava falando em piemontês, que é o dialeto local, que é tipo uma gíria local. E eu já estava começando a entender ali, de tanto você ouvir, você entende. E eu entendi que ela falou alguma coisa assim, agora eu tô aqui, socada de coisa para fazer, e você não pode me ajudar, porque você tá ajudando essa menina a aprender aí. E eu peguei e virei para ela e falei assim, mas eu já te ofereci ajuda, você que não quis. Aí nisso o chefe olhou para mim assim, ela tá aqui para isso? E ela olhou assim, ela ficou envergonhada, porque eu entendi, né? Aí ela virou as costas, deu 5 minutos e ela voltou. Você quer mesmo me ajudar? Deu, sim, eu tô aqui para isso. Aí ela, então vem me ajudar aqui. Você já fez panna cotta? Eu falei, eu fiz no curso, mas eu não sei fazer em grande quantidade. Então agora você vai aprender. Pega tantos litros de leite. Aí eu fui lá, pegava, pá, pega não sei o quê. Eu, pá, tudo que ela pediu eu pegava. E eu fui ali, tipo, sabe, fui fazendo tudo que ela foi pedindo, ela foi me explicando tudo. E fui conversando com ela, fui quebrando gelo. Até uma coisa curiosa dos italianos, eles fazem a mesma coisa em anos, eles são teimosos, se alguém ensinou para eles assim, eles são extremamente sistemáticos. Você pode mostrar um jeito ultra moderno que vai revolucionar a vida deles e não vai mudar em nada a receita, mas ele não vai fazer, ele vai fazer do jeito que a avó, tataravó, que o primeiro italiano da Itália ensinou e ele vai fazer daquele jeito. É um país extremamente histórico e eles são conservadores pra caramba com a cultura deles, inclusive com a comida. E ela, eu percebi que ela era assim também, porque eu tinha que fazer umas panacotas. Eram uns copinhos assim, era um casamento para 50 convidados. Aí ela pegou, arrumou a bancada com os copinhos e você tem que colocar aquela farofinha de bolacha, né, que é a base da panacota e tal, né? Ela, ó, você vai pegar o copinho, gente, era um copinho pequenininho assim, ó. Você vai pegar a farofa, você tem que pegar com o dedo assim, aí você pega e coloca dentro do copinho. Só que caía mais fora do que dentro. Aí eu falei, nossa, mas vai demorar muito. E se eu pegar com uma colherzinha? Eu posso colocar com a colherzinha que eu acho que é mais rápido e não vai desperdiçar, não vai cair nada fora. Eu juro que eu estava esperando uma resposta assim, do tipo técnica. Não, você tem que pegar a farofinha com a bolachinha de manteiga na mão, porque o calor da mão vai derreter a manteiga, vai dar um sabor especial. Nananã. Eu juro que eu estava esperando alguma coisa
Técnica. Ela me falou assim, não, eu faço assim porque o meu pai ensinou assim. E o meu avô ensinou que o meu pai é assim. Ou seja, ela vinha de uma família de chefe pasticeira. Que o avô dela era, passou pro pai. E o pai passou para ela. E ela fazia assim, eles faziam isso em 3 gerações. Eu pensei, cara, não faz sentido. Aí, beleza, ela falou, então a hora que você preencher esses copinhos aí todos, esses 50, vai demorar, tá? Daí você me chama. Então, tá bom. Ela virou as costas, eu burlei o sistema, porque eu peguei a colherzinha, falei, vou fazer. Se fosse alguma coisa técnica que vai mudar o sabor ou vai mudar a receita, mas não vai mudar. É só o jeito de colocar. Peguei com a colherzinha, pá, rapidinho, enchi os 48 copinhos. Os últimos eu deixei ali para colocar na mão. Enchi rapidinho, menos de 2 minutos. Aí os últimos tô colocando com a mão. Ela passa assim, você já fez quase tudo? Aí eu, uhum. Falei, só vem olhar aqui pra ver se tá certo. Ela olhou assim, tá perfeito. Mas você é brava, hein? Mas você é bravíssima. Eu, grazie. Enfim. E aí ele já quebrou o gelo, a gente começou a conversar e tal. E a gente começou a trocar ideia sobre pizza. Aí eu já comecei a zoar ela, já começou a me zoar, sabe? Eu consegui quebrar o gelo, consegui amolecer aquele coração de pedra daquela menina. A gente falando de pizza, ela, vocês brasileiros estragam a pizza, vocês colocam ananás, que é abacaxi, vocês colocam abacaxi na pizza, zoando. Aí vocês colocam batata frita, porque tem uma pizza aqui que vai batatinha frita, que é pizza pra criança, que eles falam pra bimbi. E vocês colocam batatinha frita na pizza. Aí ela, pois é, então. Aí a gente começou a conversar e tal, e começamos a falar de país, de viagem. Eu falei, nossa, eu gosto muito da Alemanha. Ela, sério? Eu já morei na Alemanha. Deu, sério? Que lugar da Alemanha que você morou? Ela falou, eu morei em Colônia. Eu falei, nossa, eu amo Colônia. Aí eu peguei assim meu celular e mostrei que a foto de capa é dessa cidade que eu fui viajar, conheci e tal. E tem uma igreja lá que é muito bonita, que é a igreja mais bonita que eu já vi na vida. Eu chorei de emoção quando vi aquela igreja. Aí eu peguei e mostrei a foto de capa do meu celular, que é uma foto que eu tinha feito, né, dessa igreja. Eu falei, olha só o fundo de celular meu. Ela, nossa, é Catedral de Colônia. Eu falei, mas nossa, eu trabalhava aí pertinho, eu morei 2 anos. E a gente começou a conversar um monte mesmo. Aí foi acabando o expediente e tal. Aí ela, bom, agora a gente vai embora, vamos terminar tudo que só limpar e tal. E beleza. Aí ela, Karen, você foi uma bela surpresa. Bem assim, obrigada. Ela, nos vemos na semana que vem. Bom descanso para você até segunda. Eu falei, não, vem aqui, eu preciso me despedir de você. Ela, por quê? Falei, porque hoje é meu último dia de estágio. Então, assim, obrigada por tudo. Eu aprendi demais com você hoje. Aprendi demais com você. Você me ensinou muito. Foi muito legal. Vocês todos foram maravilhosos. Ela ficou, não acredito que hoje é o teu último dia. Eu falei, e ela? Não acredito. Ela veio, me abraçou, gente. Ela me abraçou. Eu fiquei assim, o que tá acontecendo, meu Deus do céu? Onde está a pegadinha? Ela me abraçou, ela falou. Aí ela chamou o chefe, né? Pepe, é o último dia dela. Aí ele, sim, é o último dia dela. Ela volta pro curso. Ela, eu falei, viu só? Viu só como eu sou legal e você demorou para fazer amizade comigo e eu sou muito legal, viu só que você perdeu dela? Tem razão, me desculpa. Enfim, foi uma experiência negativa com ela que eu acabei transformando em uma experiência super positiva, foi bem legal. Essa foi a minha experiência na pasticceria, foi muito, muito legal, assim, vários momentos eu tava ali falando, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, eu tô aqui, tipo, eu tô na Itália, sabe? Me receberam super bem. No último dia me deram um tchau, todo mundo me abraçando, sabe? Foi muito legal, foi uma experiência muito legal, assim, sabe? Tirando essa pequena experiência negativa, comparando com as outras, foi realmente muito legal. Aí eu vou terminar esse vídeo aqui fora porque tá um dia tão bonito. Vamos terminar aqui. Voltando ao assunto. Então esse foi minha experiência na pasticceria, foi muito legal. Mesmo agradeci muito a Deus por aquela oportunidade. Me ajudou também com o idioma, eu aprendi muito dialeto, e isso é muito legal, é muito enriquecedor, porque quando você fala em dialeto com o italiano, ele faz assim, como você fala dialeto? Tipo, pra eles assim, caraca, tipo, ela realmente tá inteirada na cultura, né? Quando eu chego no meu trabalho falando em dialeto, a galera, nossa, você tá bem italiana. Eles acham legal, então me ajudou também com isso. Aí, voltando ao final do curso. Quando eu voltei pra aula, a gente ainda fez mais algumas... Olha os gatos lá atrás. Ai, meu Deus, olha lá. Voltando ao assunto. Nós tivemos algumas aulas teóricas ainda, mas aí tinha o teste final do curso, que era tipo Masterchef mesmo. Ele consistia em, você tinha que fazer um prato doce e um prato salgado. O chefe separou em duplas, ele escolheu as duplas. A dupla que ele escolheu para mim não era tão boa. Isso me frustrou muito, eu era uma italiana muito atrapalhada.
Ela era mais senhora, assim. Só que ela não notava as coisas, ela não prestava atenção. E as 3 últimas aulas, a gente estava em função de treinar o prato para apresentar na prova final. Então, o chefe avaliava os pontos positivos e negativos, assim, melhorar isso, tem que fazer aquilo. E foi assim, e ficou tudo nas minhas costas, a maior parte dos treinamentos, porque ela ficava ali, ai, quanto é que tem que colocar aqui? Eu falei, meu, você tem que saber, ele vai perguntar. Não, mas daí quando ele perguntar, eu vou saber falar, sabe? Ela ficava muito nas minhas costas e me deixava muito estressada, porque é muito técnico, sabe? Algumas coisas, então eu tinha que prestar atenção no tempo, é cronometrado, tipo, ó, você tem que deixar 2 minutos em fogo, tantos graus. E eu tô contando ali, tô contando no relógio, no cronômetro. Aí ela vinha, ai meu Deus, espera um pouco. Não, mas eu espera! Eu tinha que, sabe, dar um basta na mulher. Ela era bem sem noção. Tanto que na última aula, eu falei com o chefe, chamei o chefe, falei, chefe, essa dupla que você escolheu pra mim é muito atrapalhada, eu tô com medo de reprovar por causa dela ali. Não, eu percebi que ela é mais difícil. Fica tranquila. Enfim, no último dia, a prova consistia em fazer uma prova escrita. Terminou a prova escrita, o professor já corrigia na hora. Se você passou, você fazia a prova prática. E aí você já corria para a cozinha e tinha lá, acho que 2 ou 3 horas para você fazer todos os pratos. Foi uma loucura, foi estilo Masterchef, todo mundo correndo para lá e para cá, brigando por causa de panela, porque tinha algumas panelas que as pessoas preferiam mais. Eu fui esperta, porque eu cheguei antes da prova, eu já fui direto para a cozinha, não fui para a sala da prova, todo mundo foi para a sala da prova. Eu cheguei muito antes, fui para a cozinha, arrumei a minha bancada, eu peguei as panelas preferidas, peguei as facas preferidas, porque não tinha para todo mundo. Peguei e já coloquei na minha bancada com o meu nome, então ninguém podia pegar. Na hora da prova, foi um pouco tenso, óbvio, porque você tá ali, o chefe chega e pergunta, o que você tá fazendo? Ah, tô fazendo tal coisa. Quantas gramas vai? Ah, tantas gramas disso, tantas daquilo. Ah, qual é o ponto? Ah, quantos graus tem que estar o fogo, sabe? Ele perguntava assim, ele ia anotando tudo isso fazia parte da prova. Mas deu tudo certo, eu passei. Os pratos eu deixei o meu sabor brasileiro, óbvio. E foi muito engraçado, porque quando eu levei para ele provar o prato, que era assim, né? Tava lá a bancada de jurados. Os 2 chefes e as 2 administradoras do curso, tudo sentado na mesa, você apresentava o prato, tinha que estar bem empratado, Masterchef total. Tinha que estar bem empratado, tinha que estar bonito e tinha que estar gostoso. Aí eu coloquei o prato lá, minha colega colocou o prato, eles provaram, então, não sei o que, beleza. A hora que eles colocaram o meu prato na boca, eles... Nossa, que gosto é esse? Nossa, que tempero bom! O que você colocou aqui? Aí eu, meu segredo de chefe. Aí foi bem, eles deram risada e tal. A minha nota não foi tão alta quanto eu gostaria, não atingi a nota máxima, porque eu não esquentei tanto. Enfim, no bolo deu tudo certo, eu fiz um bolo com crema pasticcera no meio, foi bem legal, com morango, tudo apresentei, eles gostaram também, recebi uma nota alta. E aí, na semana seguinte, eu recebi o certificado e foi muito legal. Foi uma vitória muito grande, assim, uma vitória pessoal, sabe? E uma coisa que eu estou colhendo os frutos agora eu não fiquei o tempo parada esperando a minha documentação chegar. Eu me enfiei nesse curso. No início você pode achar que não dá nada, por mais que você não queira trabalhar na área, mas eu digo que valeu muito a pena, porque agora, por exemplo, fui fazer entrevista esses tempos atrás, e os italianos, eles olham tudo, né? Ah, por que você ficou esse ano sem trabalhar? Eu falei, porque eu estava esperando minha documentação, mas ó, se você ver no meu currículo, eu não estava parado, eu estava fazendo curso. Ah, você fez curso de chefe de cozinha. Mas por quê? Você quer trabalhar numa área diferente, igual quando eu trabalhei na fábrica? Mas para trabalhar em fábrica você não vai precisar desse curso. Eu falei, mas nesse curso eu aprendi o idioma, aprendi a cultura, eu resolvi me inserir na cultura e esse curso me ajudou com isso. E eu também não fiquei parada. O entrevistador, brava. Então eles querem ver que você está disponível, que você quer entender a cultura deles, que você quer se aprofundar, que você tem interesse em aprender o idioma. E isso, assim, valeu demais. Então, assim, a minha dica é, em vez de você ficar parado, procura curso gratuito. Tem bastante. Eu fiz outros depois, cursos gratuitos, curso online. Você entra no Google, digita a região que você tá, tipo, se você está no Piemonte. Piemonte, corsi gratuiti. E ele vai aparecer uma lista e você vai metendo louco e vai se cadastrando. Eu me cadastrei em vários. Eu consegui fazer mais 2 cursos gratuitos que me ajudaram hoje no mercado do trabalho a entrar aqui. Enfim, aí eu peguei meu certificado, que é esse aqui, ó. Eu sou chefe de cozinha, culinária italiana e pasticceria. E é isso aí, essa foi a minha experiência. Olha lá. Attestato di validazione delle competenze, formazione profissionale, tecnica de cucina, pasticceria, técnica de cozinha e pasticceria. E o que eu achei mais legal é isso aqui, ó. Curitiba, Brasil.
Cara, que sensacional! Curitiba, Brasil! Então, é isso. Essa foi a minha experiência aqui na Itália fazendo um curso de cozinha gratuito. Eu espero que isso inspire muitos de vocês a fazerem alguma coisa, não necessariamente na cozinha, mas tem vários outros cursos gratuitos. Isso vai ajudar muito você no mercado de trabalho, na cultura, no idioma, como me ajudou. E o próximo vídeo, quem sabe eu recrio algum prato. As pessoas pediram aí o tiramisu, de repente eu faço o tiramisu que eu aprendi no curso, que dizem, né, diz o meu chefe passageira, que é o tiramisu que é servido em grandes restaurantes. Aí de repente eu faço. Comentem aí se vocês querem, eu gravo o vídeo da receita do tiramisu. Bacione!